Olá, muito bom dia, meu irmão, minha irmã. Hoje, sábado, dia 14 de fevereiro de 2026, um dia dedicado à Virgem Maria e à espera da ressurreição de Jesus. Também hoje é dia de São Cirilo, monge e Metódio, bispo. Estes são homens santos que se tornaram amigos de Deus, gloriosos arautos da verdade divina. Cirilo, monge, e seu irmão Metódio, bispo, gregos de nascimento, realizaram grandiosa obra missionária junto aos povos eslavos, para os quais traduziram a Bíblia Sagrada e os textos da liturgia latina, repartindo-lhes o pão da palavra de Deus. Tiveram de suportar todo tipo de provações e sofrimentos. São João Paulo II os proclamou como São Bento, padroeiros da Europa. Evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículos de 1 a 10. Aleluia, aleluia, aleluia. O homem não vive só de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, de novo, uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmanhar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-lo de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca, com seus discípulos, Jesus foi para a região da Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. O Evangelho de São Marcos nos apresenta Jesus diante de uma multidão que o acompanha fielmente há dias. As pessoas o seguem com sede de Deus, mas também carregam suas necessidades humanas, inclusive a fome. E é justamente aí que o coração de Jesus se revela: compaixão. Tenho compaixão dessa multidão, diz Jesus. Essa frase resume toda a lógica do Evangelho. Jesus não olha apenas para a alma, mas também para o corpo. Não vê apenas o espírito, mas a pessoa inteira. Ele conhece o cansaço, as limitações, a fragilidade dos que o seguem. A compaixão de Jesus é concreta. A compaixão de Jesus Cristo não é um sentimento vazio. Transforma-se em gesto. Ele não diz apenas coitadinhos, mas pergunta: quantos pães tendes? O milagre começa com um pouco que os discípulos oferecem. E aqui aprendemos: Deus nunca pede o impossível, apenas o que temos, mesmo que pareça insuficiente. Quando oferecemos o pouco, Deus faz muito. 7 pães e alguns peixes, humanamente nada mais. Mas nas mãos de Jesus tornam-se abundância. Todos comem, todos saciam e ainda sobram 7 cestos. O amor de Deus não é calculado, é superabundante. Jesus nos ensina a olhar o outro como ele olha. A compaixão de Jesus desafia nossa indiferença. Quantas vezes percebemos fomes ao nosso redor, emocionais, espirituais, materiais, e seguimos adiante como se não fossem nossas? A fé verdadeira não se separa da oração e ação.
não divide a espiritualidade e solidariedade. A Eucaristia atualiza este gesto. Assim como alimentou a multidão com o pão, Jesus continua nos alimentando com o pão da vida, que sacia não apenas o estômago, mas a alma inteira. Uma pergunta que o Evangelho nos faz hoje. Jesus pergunta aos discípulos: quantos pães tendes? E pergunta hoje a nós: o que você tem para oferecer? Qual é o pouco que pode se tornar muito nas minhas mãos? Há alguém perto de você que precisa de pão, da sua presença, do seu tempo, da sua paciência, da sua ajuda? Senhor, que tua compaixão cure nossa indiferença. Toma o pouco que temos e multiplica em nossas mãos para alimentar os que caminham conosco. Que, saciados por ti, sejamos também pão repartido na vida dos irmãos. Tudo por Jesus, nada sem Maria. Oração baseada nessa passagem. Multiplicai em nós o vosso amor. Senhor Jesus, que olhais para a multidão com compaixão, olhai também para nós neste momento de oração. Vós conheceis nossas fomes escondidas, nossas fraquezas, nossos desertos, e o cansaço que muitas vezes levamos no coração. Assim como perguntastes aos discípulos: quantos pães tendes? Hoje perguntai a nós: o que temos para vos oferecer? Talvez seja pouco, talvez seja quase nada, mas queremos colocar em vossas mãos o que somos e o que temos. Multiplicai, Senhor, o nosso amor ainda pequeno, a nossa fé muitas vezes frágil, a nossa esperança, por vezes cansada. Fazei de nós instrumentos de cuidado, assim como fizestes com aqueles pães que saciaram a todos. Ensina-nos a olhar o irmão com a mesma ternura com que vós olhais. Que nossa presença alivie, nosso gesto acolha e nossa vida testemunhe. Que a compaixão muda as realidades. Senhor, que nada nos impeça de repartir o pão que temos, o tempo que dispomos, a palavra que consola, a escuta que cura, a fé que sustenta. Que vossa abundância vença nossa lógica limitada. Que vossa misericórdia nos alcance e nos transforme em bênção para quem caminha ao nosso lado. Abençoa, Senhor, esse dia, abençoa nossas famílias, abençoa o Brasil e faz de nós instrumentos de paz e de amor. Tudo por Jesus, nada sem Maria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoado dia para todos nós. Bom final de semana.